Orações e lágrimas. Olá, gente querida, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero realmente que todos vocês estejam bem. E lembrando a vocês dos nossos estudos diariamente, você pode acessar as nossas plataformas digitais vinculadas à Lagoinha Castelo. No YouTube estão todos os nossos estudos no canal. Você pode curtir o canal, você pode compartilhar, enviar o estudo para pessoas que estão próximas a você, para sua família, para seus amigos, para que esse estudo alcance mais corações. E você também pode, juntamente à nossa igreja, participar dos estudos bíblicos que acontecem. Nós temos a escola dominical aos domingos, 8h30 da manhã. A segunda-feira nós temos às 15 horas o lendo.com, às 20 horas o panorama bíblico. Às quintas-feiras, 2 e 8 horas da noite, nós temos o estudo bíblico, onde você vai aprender mais da palavra de Deus. E também nós temos os horários de culto, basta você acessar que você vai saber. Nós temos cultos praticamente todos os dias. Fique em comunhão, querido, é junto que nós aprendemos mais, em comunhão é que nós crescemos, aprendemos na palavra de Deus. E lembre-se também de comprar a Bíblia 365. Ela tem esse nome porque são 365 dias no ano, onde você vai ler a Bíblia toda durante esse ano. E essa Bíblia, ela divide um trecho, diário do Novo Testamento, um trecho do Antigo Testamento. É um capítulo de Salmos e um de Provérbios todos os dias. Assim você vai conseguir ler a Bíblia toda durante todo o ano. E juntamente a ela você vai ler aqui um salmo por dia, onde nós vamos estudar aquele salmo referente àquele dia. E hoje nós vamos ler os Salmos de capítulo 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Este salmo nós vemos Davi clamando ao Senhor mais uma vez, rasgando o seu coração diante de Deus. No primeiro dia que nós iniciamos o estudo de Salmos, eu disse para vocês que o livro de Salmos, de 1 até o final, até o Salmo 150, é um livro onde nós nos referimos a Deus, onde nós rasgamos o nosso coração e derramamos diante dele a nossa alma, os nossos sentimentos. E aqui Spurgeon vai dizer que este é o primeiro dos 7 salmos chamados de salmos penitenciais, que são os salmos Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, 51, o Salmo 102, Salmo 130 e o Salmo 143. Aqui é a oração de alguém que está profundamente perturbado e alarmado. Ocupa a primeira metade deste salmo. A segunda metade do salmo, a partir do versículo 6, não contém petição alguma. No início há choro, mas no fim
um irrompimento de fé desafiadora. As orações e as lágrimas não foram em vão. Sejam quais forem as circunstâncias originais, né? O Salmo traz palavras para aqueles que quase não têm ânimo para orar e leva-os dentro do alcance da vitória. No versículo 3, diz o seguinte: meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Essa expressão, mas tu, Senhor, até quando? É o clamor de alguém que caminha com mais dor e abatimento do que se julgava jamais capaz de suportar. Aqui Davi se sente tão fraco, tão enfermo e pede a Deus que o cure. É possível que se trate de uma agonia emocional, pois o salmista pode estar se referindo a ossos abalados como centro de suas emoções. A palavra traduzida por abalados aqui deriva do verbo hebraico baal, cujo sentido básico é perturbar, transtornar ou aterrorizar. No versículo 10 também tem o mesmo verbo derivado no mesmo sentido. No entanto, é bem possível que o sentido pretendido aqui esteja relacionado com tremor resultante de uma febre, né? Os ossos abalados, resultante de uma febre. E nesse caso, estaríamos diante de uma enfermidade física. E quando o salmista diz, até quando, Senhor? Traz uma ideia de que o Senhor parece estar longe, parece estar demorando, mas isso não é verdade. A verdade é que Ele, o Senhor, tem o controle de tudo e ouve a nossa oração. Mas como é difícil esperar, né? Como é difícil esperar. Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Questionamos muito a Deus em sua demora em nos responder. Questionamos o seu silêncio. Mas Deus ouve a nossa oração por causa do seu amor leal. No hebraico quer dizer chesed, o amor imutável de um Deus de aliança que se importa conosco não por sermos perfeitos, mas porque Ele é. Nós somos vacilantes. Embora Davi mal tivesse vontade de orar, seu clamor não foi em vão. Davi diz aqui no versículo 6, estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito, meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Davi, ele não tinha vontade de orar, ele estava muito deprimido, mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, Davi clamou, o seu clamor não foi em vão. Nos versículos 8 e 9, ele recebe um toque especial, uma segurança de que Deus o está ouvindo. Diz assim, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a minha voz, a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Davi, ele tem a certeza de que Deus ouvia a oração. Deus já tinha ouvido a sua oração. Davi, ele tinha a certeza de que Deus tinha ouvido a sua súplica. Nesses versículos 8 e 9 mostram isso, uma segurança de que Deus ouviu Davi. Embora ainda não tivesse acontecido o que Davi esperava. No versículo 10 diz o seguinte, todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. No versículo 10, como o verbo serão está no futuro, quer dizer que ainda aconteceria. Então nós vemos aqui uma atitude de fé
de Davi nos versículos anteriores, no versículo 8 e 9, quando ele diz que ele tem a certeza, né? Ele fala: o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. No versículo 9, ele diz: o Senhor acolheu a minha oração. É uma atitude de fé, ele crê que Deus o ouviu, ainda que os inimigos não tivessem sido envergonhados e perturbados. Eles ainda seriam perturbados e envergonhados, no versículo 10. É uma atitude de fé de Davi. E sabe por quê que Davi tinha essa fé? Porque ele sabia que Deus caminha conosco e nos ajuda a correr com perseverança a corrida da vida. Podemos sempre clamar a verdade, falar, proclamar em fé de que o Senhor nos ouviu e já providenciou tudo para nós em relação às circunstâncias. Assim, com orações, súplicas diante de Deus, com lágrimas, a palavra de Deus diz que com lágrimas semeamos, mas com júbilo nós ceifaremos. Então, crer, querido, ter uma atitude de fé, ainda que seja difícil esperar, ainda que possamos dizer: Senhor, até quando? Nós devemos ter a certeza de que Deus tem o controle de tudo e Ele ouve a nossa oração, a sua oração, o seu clamor, a minha oração, o meu clamor, eles não são em vão. Que Deus te abençoe e até amanhã.